Olá, Marcelo falando aqui do canal Palavra das Escrituras, que tem como objetivo falar da Palavra de Deus para que você possa meditar e aplicar no seu dia a dia. Hoje vamos falar sobre Zaqueu. Olha o que fala em Lucas capítulo 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado, alguém restitui 4 vezes mais. Se ele roubou alguém, ele vai restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, tem várias observações a fazer nesse texto, né? Primeiro, Zaqueu era um publicano, e não era qualquer publicano, ele era o maioral dos publicanos, ou ele era o chefe dos publicanos. Quem são os publicanos, né? Naquela época eram os cobradores de impostos, então o povo não gostava deles, porque eles oprimiam o povo, cobravam impostos e às vezes cobravam até mais do que era por direito. E Zaqueu não era simplesmente um cobrador de impostos, ele era o chefe deles, ele era uma espécie de supervisor. Talvez ele comissionava aqueles que cobravam impostos. Então imagine a fama dele na sociedade ali de Jericó, né? Com certeza ninguém gostava dele. Bom, ele era de pequena estatura, ele era baixo, mas também ele era rico, né? Ele fala que a palavra fala que ele era um publicano e rico. Ele era de pequena estatura e ele correu e subiu em cima de uma figueira brava. A figueira brava é uma espécie de uma árvore que cresce até 15 metros. Então é uma árvore muito grande, né, e forte. E assim ele subiu nessa figueira para que pudesse ver melhor Jesus, né? O interessante aqui é que um homem rico, né? Um homem rico que tinha uma fama, né? Por que ele iria se submeter primeiro a correr diante do povo e subir numa figueira, subir numa árvore grande? Por que ele ia se submeter se não fosse obra do Espírito Santo? Se Deus não tivesse tocado no coração dele para que ele visse quem era realmente o Filho de Deus, quem era Jesus, né? Ele queria conhecer Jesus. E o interessante também é que, por mais que ele queria procurar ver quem era Jesus, me parece no texto que Jesus também estava procurando ele, porque fala no 5, quando Jesus chegou àquele lugar no qual Zaqueu estava, né, em cima da árvore, olhando para cima, Jesus olhou para cima. Não foi Zaqueu que falou: Jesus, filho de Davi, vem, olha para mim e tal, não. E Jesus que olhou para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus ficou na casa de Zaqueu. Imagine Jesus na sua casa. O que será que Jesus falou para Zaqueu? Possivelmente foi mistérios do reino de Deus, né? Possivelmente Jesus falou várias coisas, vários mistérios de Deus, né?
Possivelmente, porque a palavra diz aqui, primeiro que a palavra fala, né, que ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com muita alegria. E no 7 fala que todos que viram isto murmuravam, falando que Jesus foi para a casa de um pecador. Quem que murmurava? A multidão que estava acompanhando Jesus. Olha só como que o ser humano tem um ânimo dobre, né? Estava vendo Jesus lá, estava escutando de Cristo, e por uma atitude de Cristo, de Jesus, o povo já começou a murmurar. Então, Jesus já não era tão bem-vindo no coração do povo, porque Jesus escolheu resgatar um pecador. Esse é o ser humano, um ser humano ingrato, né? Mas olha no 8. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Vamos lembrar que Zaqueu, no versículo 2, fala que Zaqueu era um homem rico. Vamos lembrar também de um texto anterior, do jovem rico, que está no livro de Lucas, num capítulo anterior, né? Que fala que certo homem de posição, né, de status, perguntou a Jesus: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí começa um diálogo, né? Aí Jesus fala no final, né? Jesus fala: uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e me segue. Mas ouvindo isto, né, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Aí Jesus fala, né, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Jesus fala isso no capítulo anterior, sobre o rico, né? É difícil alguém entrar no reino de Deus. Porém, no próximo capítulo, Jesus se depara com quem? Com Zaqueu, que era rico. E olha só o que Zaqueu faz, né? Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, alguém restituo 4 vezes mais. Isso se chama conversão. Jesus ficou na casa de Zaqueu, com certeza falou das maravilhas de Deus, falou do reino de Deus. Zaqueu deixou a palavra de Deus entrar em seu coração e se converteu. E a riqueza dele já não valia mais nada para ele. Ele entendeu que aquela riqueza não valia mais nada, não era realmente o seu tesouro verdadeiro. Então ele se desapegou, esse desapegar a se converter. Ele deu aos pobres metade de sua herança, de suas riquezas, e ainda iria restituir 4 vezes mais aquele que ele tinha defraudado. O que era defraudado? Roubado mesmo. Ter cobrado impostos a mais das pessoas. Então, no 9, Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é o filho de Abraão. Por que Jesus falou este é o filho de Abraão? Reconheceu Zaqueu como o filho de Abraão. Porque ele volta àquela promessa que Deus fez a Abraão, né? Que os filhos dele, a geração dele, né, iria herdar o reino de Deus, que era o povo escolhido de Deus, a geração de Abraão. Então, filho de Abraão, porque era o povo escolhido de Deus. Jesus reconheceu que Zaqueu, com a sua conversão, se torna filho de Abraão, se torna o povo escolhido de Deus. E, finalizando, no versículo 10, Jesus fala: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É isso que as pessoas não entendem. Quando vê a pessoa no caminho torto, né, pode ser um filho de Abraão, pode pertencer ao povo de Deus que precisa ouvir falar de Cristo e se converter, assim como Zaqueu se converteu. Então, o que nós aprendemos nessa passagem? Aprendemos que as pessoas perdidas precisam ouvir de Jesus Cristo, ouvir de Cristo, ouvir sobre o reino de Deus. Jesus ficou na casa de Zaqueu,
ele investiu tempo em Zaqueu. Ele ficou um dia inteiro, possivelmente, ou sei lá se ele passou a noite, na casa de Zaqueu, falando do reino de Deus. Assim somos nós, aliás, assim devemos ser nós. Investir tempo nas pessoas, passar um tempo com uma pessoa para falar do reino de Deus, das maravilhas de Deus, de Jesus Cristo, da obra da cruz. E possivelmente vai ser um filho de Abraão que vai ser salvo, né? Um povo pertencente, uma pessoa pertencente ao povo de Deus, né? Então essa palavra de hoje é uma palavra evangelística, né? Para você poder aplicar, se você conhecer Cristo, aplica na sua vida, investe tempo em uma pessoa, né? Não interessa a fama da pessoa, se ela é uma publicana, um pecador, se ela é rica ou não é rica, né? Deus fala com todos que Ele queira que ouça a palavra dEle. Deus quebranta o coração de quem Ele quer. Mas Deus te usa para falar do reino dEle. Essa missão é sua. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Mas quem propaga o Evangelho é você, é eu. Amém? Então essa palavra de hoje de Zaqueu, se você fez sentido para você essa palavra, que você possa curtir, se inscrever no canal para ajudar o canal e compartilhar para propagar o Evangelho. Que Deus abençoe o seu dia, a sua noite, que Deus abençoe a sua família e que o Espírito Santo possa te dar ousadia e estratégias para você investir tempo nas pessoas, para falar de Cristo. Para falar de Cristo. E não ser como o povo que murmurou, que Jesus foi para a casa do pecador. Mas imitar a Cristo, imitar a Jesus nos seus feitos, acreditar no ser humano e falar de Cristo a Ele. Amém? Que Deus abençoe.